Pega o banquinho emprestado pro Fábio aí. Essa aí mantém, né? Você não mudou o tom, não, né? Pois é, essa tá, ó. Digno é o Senhor. Pronto. Fábio, tem bateria aí? A paz, meus irmãos, vamos dar início a mais um EBD. Se tiver alguém lá fora, vamos entrarmos no Kairos de Deus para aprendermos um pouco mais sobre Ele. Te convido a se colocar em pé. Vamos fazer esse louvor em forma de oração para darmos início ao nosso EBD. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Jesus. Obrigado pelo louvor. Deus abençoe vocês. Oh, só porque eu ia deixar a Bíblia hoje aqui. Aqui, aqui, peraí. O cara não deixa, né, Fabinho? O cara nunca deixa, né? Olha, não, pode aparecer alguma pergunta. Aleluia. Pais amados, prazer estar com vocês aqui novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Nós estamos estudando neste semestre algumas cartas. Durante as férias nós planejamos aí 18 aulas previstas, com emenda de feriados e tudo. Nós já estamos aqui no mês de setembro, agosto já foi, e nós temos aqui, então, estudando algumas cartas. Estudamos Gálatas, nós estamos estudando o livro de Efésios, já estudamos a metade. Todos os vídeos estão disponíveis no YouTube da igreja, você pode acompanhar depois lá, tá bom? Mas, assim, hoje, com a graça de Deus, nós vamos continuar estudando. Eu espero que Deus fale com você. E é fantástico quando você lê essas cartas, o quanto te faz refletir, o quanto te aproxima de Deus. O apóstolo Paulo escreve essa carta por meados de 62 depois de Cristo, uns 30 anos aí depois que Cristo morre. Depois Paulo se converte, ele sai pregando nas viagens missionárias dele e ele acaba sendo preso. E essa carta vem de uma dessas prisões. Bom, no capítulo 1, só para a gente rapidamente pegar 2 ou 3 versículos para você, Paulo ele vai dizer lá no finalzinho que ele não cessa de dar graças a Deus por nós, por vós, né, pessoal lá de Éfeso. E ele lembrando sempre das pessoas em oração. E assim, é um grande aprendizado para nós, né? Dificilmente a gente vai ficar lembrando, é falta de costume isso. O apóstolo Paulo falou, você precisa lembrar dos seus irmãos em oração. Mas para quê? Né? Por que você tem que colocar o irmão em oração? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação. Já pensou todo dia em chorar? Que Deus visite lá a irmã Gabi, que dê o espírito de sabedoria e revelação, que Deus visite lá o irmão Eliel, que Deus visite lá a irmã Janaína, que Deus visite a irmã Vânia, que Deus visite o irmão Fernando, todos assim, para que Deus dê, né, conhecimento e o espírito de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. E ele vai dizer na sequência hoje por que isso, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele vai explicar um pouco mais no capítulo 4. No capítulo 2, só destacando que Jesus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É como se nós nascêssemos mortos, nós tivéssemos que nascer de novo, porque lá no céu não entra nenhum pecadinho e nada disso. É fantástico você saber isso. E que no outro tempo, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quando fala de desobediência em relação à palavra de Deus.
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, ele fala, que é riquíssimo em misericórdia. Aliás, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque assim, não tem como. Né? A misericórdia do Senhor são as razões para que nós somos consumidos, na verdade. Né? Que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pelas graças sois salvos. E no capítulo 3, da semana passada, ele vai falar tanto para você, e você entender que existe um mundo espiritual, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa luta que nós temos, para que Cristo, olha que lindo ele fala, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E ele fala, olha, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E nós vimos isso aí no capítulo 3, e pela graça de Deus, eu quero continuar estudando com você o capítulo 4. Então, por favor, abra a sua Bíblia ou acompanhe comigo aqui o capítulo 4. Obrigado aí pelo pessoal de marketing, Fabinho, obrigado por projetar aqui para nós, tá bom? O apóstolo Paulo, ele vai começar o capítulo 4 dizendo o seguinte para você, olha, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse. Você já pensou nisso, que você foi chamado por Deus? Você ainda não, às vezes você esquece isso, né? Às vezes nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, mas assim, já parou para pensar? Assim, para um pouquinho, para. Olha, esquece quem está do seu lado e fala assim, poxa vida, eu fui chamado por Deus. Para quê? Qual a vocação? O que eu tenho que fazer? Qual a minha vocação? Por que Deus olhou e falou assim, ó, vem cá, quero te usar. Vem cá, eu quero te usar. O apóstolo Paulo fala isso, eu rogo que você ande como é digno. Você foi chamado por Deus, onde você está, você representa esse Deus. E você não anda por acaso. Em todo lugar que você vai, você tem que estar, olha, ó, como Jesus, quando ele sai do batismo, João Batista escuta uma voz lá do céu, eis o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Já pensou onde você está andando, lá no trabalho, lá na escola, no corredor da igreja, fala, ó o meu filho amado lá, esse aí eu tenho muito, ó o prazer que eu tenho. Não é lindo demais? Fala, meu. É muito lindo. E ele fala assim, então, ó, presta atenção, ele fala, então, tá legal, o que é andar em dignidade? Ele fala assim, ó, com toda a humildade e mansidão. As pessoas confundem humildade com idiotice. Humildade é você reconhecer os seus limites e saber que em Jesus Cristo você pode ampliá-los, desde que você se coloque a dispor. E as pessoas confundem isso, humildade, mansidão. O cara é manso, o cara não é não. Seja manso, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso para você andar de uma maneira digna da sua vocação. Nós temos que aprender isso. Procurando guardar, bem destaque, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da... Não é que você concorda com tudo, não. Não é que você concorda com o que o irmão está fazendo, com o que o irmão fez. É que você precisa orar, como Paulo fala, para que o Espírito Santo
ilumine a sua mente, seu coração, para você entender que você depende de Deus. Foi Ele que te chamou, é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai abrir as portas, é Ele que vai fechar as portas, é Ele. E você precisa orar para que realmente o seu irmão, você primeiro, né? Porque você tem que amar ao próximo como a si mesmo, para que o Espírito Santo revele isso em você. O quanto você tem que entender para que você foi chamado, mas que você foi chamado. Mas eu não entendo muito bem, não. Então, segura aí. Bom, e por que ele fala assim, ó, por quê? É um só Deus, caramba. Não tem como, Deus me revelou, Deus, eu estou sendo abençoado, mas não, é um só corpo, um só espírito. Como também fosse chamado. Em uma só esperança da vossa vocação, é um só Deus nos unindo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Olha que fantástico, não tem essa. Se há uma divergência, nós precisamos falar com quem? Com o nosso Deus que nos chamou, que está nos unindo para que nós sejamos luz. Aqui, onde nós estamos, e depois, onde você estará fora daqui. Olha que versículo lindo. Ó, um só Deus e Pai de todos. Deus é seu Pai. Mas Ele é meu também. Deus não é meu tio, Deus é meu Pai. Então, só que o meu pai teve 9 filhos. O amor dele por todos era o mesmo. A devolutiva não era verdadeira, né? Uns obedeciam mais, outros menos, outros apanhavam mais, outros menos. Eu, graças a Deus, não pode mentir, né? Eu falei que quase não apanhei, mas minha mãe falou que eu apanhava quase todo dia, eu não lembro, falando sério. Ai, cara. Mas olha que lindo, é um Pai de todos, e Ele é sobre todos, e é por todos, e o mais importante, que a gente esquece, em todos. E essa parte que o apóstolo Paulo está insistindo em que você entenda, que você precisa entender isso, esse homem interior, que é essa luta, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Deus escolheu, Deus vai capacitando você de acordo com a sua vocação, capacidade. Ele não vai colocar nada mais nas suas mãos que você não seja capaz de fazer. E é fantástico isso. E quando aconteceu isso, né? Aí, lembra em Lucas capítulo 16, 19 e 31, aquela parábola, ou uma ilustração que ele fala do rico e Lázaro? Que as pessoas, as almas antes de Cristo, elas iam para o lugar das almas, a gente chama do inferno mesmo, onde era separado por três lugares, Tinha o paraíso, ou seja, de Abraão, onde o Lázaro acorda lá, abraçando Abraão. O abismo, criado por demônio e seus anjos, e o lugar de tormento, de chamas ali. Quando Cristo, a Bíblia diz, quando Ele morre, Ele vai visitar esse lugar, e Ele leva esse lugar lá em Apocalipse, vai ver em Apocalipse 6, quando Ele vê as almas, está lá. Então hoje é assim, hoje o inferno, que é o lugar dos mortos, está lá, só tem o que? O abismo, o lugar do céu está vazio. Hoje morreu com Cristo, é céu, sem escala. Não há dúvidas, é sem escala. Lá no lugar, no inferno, ou Seol, ou Hades, lá, está o quê? O lugar do tormento e o abismo. Então, a Bíblia diz o seguinte, que por isso, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu é que senão também antes de ter descido as partes mais baixas da terra. Isso é uma pergunta.
aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Mas também não é você ficar de braços cruzados esperando acontecer. Não, você tem que viver de tal maneira de ser digno de ser chamado. Jesus escolheu, olha aí, de uma maneira digna da vossa vocação. Faça o que você tem que fazer. Com coração. Porque Cristo está te capacitando. E olha aqui, no início da igreja, o apóstolo Paulo está tentando explicar isso. Olha, só para você entender, o apóstolo Paulo, ele mesmo, Jesus, ele começa a igreja dele colocando assim, e ele mesmo deu um para... Se você entender, então, os 12 colunas, onde é o evangelho firmado pelos apóstolos. Depois, no início, para as pessoas não entenderem, né? Ele começou a manifestar aqui o dom de profecia, os profetas, para que as pessoas não entendessem que não entraria qualquer coisa na igreja. E hoje ainda é assim. Ele revela através de sonhos também, não só da palavra, eu estou falando isso, o que está acontecendo ao seu redor. Ele vai mostrando às pessoas, a intenção das pessoas, para que você, sendo usado por ele, e através de palavras, faz com que as pessoas, eu estou sabendo o que você está fazendo, hein? É fantástico isso. E outros para evangelistas, ou seja, pessoas que vão lá sedentos de, vamos fazer atividade, vamos lá, vamos pregar a palavra, é diferente. E aí, depois que instalou as igrejas, vêm os pastores para cuidar das pessoas, de uma outra maneira que os mestres. Então, essa é a estrutura inicial de uma igreja. Cada um sendo chamado pela sua vocação e fazendo o que tem que ser feito. O apóstolo Paulo, então, nessa carta, ele cita aí essas 5 vocações iniciais que você lê visivelmente no livro de Atos, sendo manifestado isso. Lembra do Felipe? Quando Deus fala, Felipe, vai para tal lugar lá em Atos, lá, e fala assim, ele vai lá para a rua direita, você não fala a memória, não sei o nome da rua, ele fica lá, e ele vê um eunuco vindo, lendo as escrituras. Quer dizer, por revelação ele vai lá. E ali ele pergunta, sai correndo lá da carruagem, e ele pergunta, ei, você está entendendo o que você está lendo? Aí o cara fala assim, pera, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então ali, Deus usa ele até como evangelista, e ali como mestre, para ensinar para ele, explicar para ele o que ele está lendo. É fantástico isso. Professor, então, quer dizer então que não tem mais apóstolo? Então, se você pegar a eleição que foi escolhido Matias, havia algumas condições para ser apóstolo. Não há necessidade. Está ali, ponto. Já foi firmada no Evangelho dos Apóstolos. Profeticamente, Deus usa as pessoas, principalmente através das Escrituras hoje. Hoje Deus não vai chegar assim, assim me diz o Senhor, Deus me revelou que você está fazendo isso. Não há uma necessidade. A não ser que você esteja no pezinho da morte e Deus vai lá, vem cá, escolha a vida. Já aconteceu isso. Deus enviar alguém do nada, pedir para eu ler tal versículo, quando você for ler, ufa, obrigado, Senhor. Assim. E a pessoa, Deus colocou na mente dela um versículo, conversando comigo, ela falou, opa, nesse sentido. Mas você tem que estar ligado no céu. E o evangelista é aquele realmente que quer pregar o evangelho, falar de Jesus, está no coração dele. Então está no meu também, mas é diferente isso. Tem pessoas que são levantados para missões mesmo, é diferente. E o dom de pastor também, pessoal. Ser teólogo não significa ser pastor. Ser teólogo é ter o título de teologia. Ser levantado para ser pastor também é dom. É uma vocação que Deus vai preparando, tá bom? E mestre também. Não se preocupe, porque assim, mestre, todo mundo pensa que é. Porque os escribas, de tanto copiar as leis, eles se tornavam doutores, achavam que eram doutores da lei, e começaram a questionar Jesus Cristo, e muitas vezes, tá bom? Só para você entender. Bom, e por que ele levanta as pessoas hoje?
Porque Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Ele quer te aperfeiçoar para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus está aperfeiçoando você. Aí você fala, mas eu tenho que passar por tudo isso que eu estou passando? E aí você vai conversar com seu pai. Pai, me ajuda aí. E ele vai te ajudar. Mas nada que está acontecendo comigo e com você é por acaso. Por quê? E até quando vai ser isso? Até que todos cheguemos, todos, Paulo se coloca nisso, à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vai longe, né? Vai? Quem é que pode colocar no carro adesivo 100% Jesus? Não dá, né? É uma intenção, né? Isso quer, né? Tá lá, mas o apóstolo Paulo fala, enquanto você estiver respirando, você vai estar aprendendo. Aprendendo para ensinar. Aprendendo situações para te aperfeiçoar cada vez mais em relação aos sentimentos. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Se você, e hoje nós estamos realmente vivendo um momento onde nós temos muitas informações e pouco conhecimento. Muita gente quer falar de muito do pouco que conhece. Não se aprofunda, não discute. Então, assim, como você tem muitos títulos, você pode fazer muitas pós. Assim, eu estou tentando fazer uma por ano, por exemplo. Mas assim, se você não se propuser a se aprofundar, você vai ficar na superfície. E aí, surgiu um vento de doutrina. Mas será que é mesmo? Será que eu preciso fazer isso para adorar a Cristo? Então, assim, aí você coloca em xeque a doutrina dos apóstolos. É isso que ele fala. Você precisa entender, estudar o livro de Atos, você precisa estudar as cartas, você precisa estudar o Novo Testamento, para que o Espírito Santo que habita em você te revele a essência da vontade de Deus na sua vida. Senão, o diabo vai enviar os seus lobos, né, vestidos de cordeiros, e facilmente ele consegue desviar o bando, as ovelhas dele, a manada dele. Então, olha só. Antes, ele fala assim, você precisa fazer o quê? Antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, tudo que você faz, tudo que você fala, tem que estar sendo direcionado para a adoração a Jesus Cristo. Acabou. E ele fala, você precisa entender isso, mas que você tem que viver a verdade em amor. Que amor? O amor de Cristo. E o apóstolo Paulo está pegando assim, você precisa entender isso, que todo mundo está em aperfeiçoamento. Só que cada um está numa lição diferente. Hoje, nós temos se você pegar a criancinha tem o jardim, 1, 2, sei lá, aí vem o quê? Vem o pré, aí vem primeiro ano, vai até o quinto, que é o Fundi 1, Fundamental 1. Aí tem o Fundi 2, do sexto ao nono. Na nossa época, o pré não contava. Hoje, na verdade, jogou o pré, é o primeiro ano. Aí diminuiu um ano. Então, as pessoas estão chegando mentalmente mais infantil, pelo menos um ano, biologicamente falando, né? E aí, quando não, já se matricula com 2 anos do que era nós antes. Então, assim, existe um retardo, estou falando sério, pessoal, existe um retardo intelectual de 2, 3 anos. Então, se o pré é o primeiro ano, se o pré é o primeiro ano, já está 1 ano, e ainda, quando vai entrar no pré, que é o primeiro ano, que era o pré, vai completar tal idade, já matricula naquela idade, para não perder o ano. Quer dizer assim, então, são 2, 3 anos. Biologicamente, intelectualmente falando, formação. E aí tem uma dificuldade de ensinar. E na igreja? Você está em que série? Pré, 1, primeiro ano, segundo?
Quinto. Sexto. O EJA? Ah, infantil? Não, eu estou falando isso para você entender que não é o que acontece no mundo real, o que está acontecendo no mundo real, é meio que paralelo ao espiritual. Se você separa as crianças e intelectualmente falando, biologicamente falando, dentro da igreja, Deus vai colocando pessoas para... Ó, existem pessoas em nível espiritualmente diferente, que estão chegando, estão com uma bagagem do mundo, que estão acostumados a fazer aquelas coisas. E quando o apóstolo Paulo começa a ler, começa a falar algumas coisas, começa a entrar em confronto. E muitas coisas você pode não gostar, que mexe com você, mexe comigo. E aí você fala, peraí, mas é Deus que está falando através dele. E o apóstolo Paulo vai pegar pesado em algumas coisas, mas aqui ele está mexendo no homem interior, em mim, em você. E ele fala assim, olha, Jesus é o cabeça, e acabou. É o cabeça da igreja. Não da igreja batista do Bom Retiro, da igreja dele, que ele vai vir buscar. E ele permite os agrupamentos, e uma coisa bem legal que eu expliquei assim, quantos filhos Jacó teve? Quantas foram as tribos de Judá? 12? Mas e os outros filhos também, não era abençoado? O Abraão teve um monte de filho. E os outros? Ismaelitas, ele não ama também? Ele ama. Só que um tinha que ser o exemplo, nesse sentido. Então Deus permite, sabe, vários ajuntamentos de irmãos com outras denominações, para que você não tenha desculpa. Ai, nenhuma igreja me aceitou como eu sou. Não, a igreja te aceita como você é. É que aqui dentro é um processo de aperfeiçoamento, cara. Que você tem que entender, você tem que crescer. Acabou, não está aberta a discussão isso. E aí, enquanto você não entender que é um homem espiritual, que há uma vida espiritual, que Deus quer que você cresça, as coisas vão acontecer na sua vida para você crescer, para você atingir a estatura. Mas Cristo é o cabeça, da qual todo o corpo, olha que lindo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação, hein? Por exemplo, a mesa da minha casa, foi quantos anos? 12 anos, amor? Assim, sabe aquela menina dos olhos? A gente gosta dela. Aí acontece com o pé esquerdo aqui assim. É de madeira, e de vez em quando aqui, ó, alguém vai lavar lá, esquece de proteger e tal, e aí amoleceu. Aí eu voltou ao normal. Aí esse dia eu fui lá, peguei uma chave e dei uma ajustada. Agora está firme. Porque os pontos parafusos. Sabe, de vez em quando você tem que dar uma atarrixada em você com a... Entra no lugar aí, cara. Presta atenção. Escuta esse louvor aí. Alguém te mandou uma mensagem, escuta essa mensagem. Você acha que é por acaso que as pessoas estão mandando para você a mensagem? Ah, de novo, esse irmão é para você ouvir. Por quê? Porque Deus está preocupado com você. Ele sabe o que está passando. Ele sabe de todas as suas necessidades. E o apóstolo Paulo, e digo isto, e testifico no Senhor, o apóstolo Paulo está falando isso, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Se você se afastar de Cristo, se você não se propuser no seu coração, na sua mente, Jesus, bom dia, vamos comigo? Vamos, Senhor. Ele vai, já está lá. Então, mas assim, não vai pensando como o outro pensa, vai pensando como, andando como ser digno. Você foi escolhido, Deus escolheu você para andar com você. É demais. Se você não buscar Cristo, você vai andar na vaidade da sua mente. Ele vai dizer o seguinte, olha só, e o que é isso? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que existe neles, pela dureza do seu coração.
o entenebrecido é o seguinte, olha, se a pessoa se afasta de Cristo, não tem Cristo mais como referência. Se a pessoa não se preocupa mais, se está ofendendo ou não a Cristo, o coração endurece. E a mente dele fica escura, não consegue, a palavra não consegue penetrar. Assim como as pessoas que não se preocupam em buscar a Cristo, pode acontecer comigo e com você. Se você não andar junto com as pessoas que buscam, você vai acabar não buscando. Você precisa encostar alguém de fé, que queira agradar a Jesus, amados. Isso é prática. Onde você estiver, se você encostar lá e não levar as suas ideias, você acaba sendo engolido pelas ideias. Eu quero fazer parte daquele grupo. Então você, onde você estiver, tem que ser luz. Aquelas pessoas o entendimento dela, a palavra não entra. Por quê? Os quais, havendo perdido todo sentimento de amor, de temor, se entregam à dissolução, para que com avidez cometerem toda a pecado dá um prazer instantâneo. E eu digo para você, não é falta de Deus, não é falta de luz, é falta de busca pela santidade. As pessoas não querem buscar a santidade. As pessoas não entendem que dentro dela tem o Espírito Santo de Deus, que vai, vamos lá, vai demorar um pouquinho mais, mas o caminho é estreito, mas no final, estou preparando algo para você infinitamente melhor do que está pensando. Os meus planos para você são maiores. Mas aí também vão encostando pessoas na sua vida que não têm o mesmo sentimento, e você acaba pensando bem, pronto, o diabo te laçou, são as ciladas. Mas vós, não aprendestes assim com Cristo. Bom, se é que você tendes ouvido, e nele fosse ensinado, como está a verdade em Jesus. Se você realmente buscou, em verdade, Jesus Cristo, você vai demorar um pouquinho mais para ser enganado, mas o diabo nunca vai deixar você em paz. Ele sempre vai colocar alguma coisa no seu caminho para você comparar com Cristo, que não é um prazer momentâneo agora, com um prazer pessoal, satisfação pessoal. Ele fala assim, que quanto ao trato passado, em relação à sua vida passada, tira a roupa, vos despejeis do velho homem. Não é mais para ficar lá, eu nasci assim, eu cresci assim. Perdão. Não é mais. O velho homem, o velho homem, você tem que retirar a roupa do velho homem. Vos despojei do velho homem. Por quê? Porque ele se corrompe pelas concupiscências do engano. Se corrompe. E ele fala assim, tá legal, pelo contrário. E vos renoveis como? No espírito da vossa mente. Quer dizer, nós precisamos, e a renovação do espírito, vocês vão ver que o apóstolo Paulo no fim vai levando a gente até o final e dá uma dica lá em relação à armadura. Ele está só expondo para você, assim, porque o apóstolo Paulo é digno de estudar a biografia dele. Você tem que entender o que ele está falando aqui, beleza? Bom, enfim, e ele fala assim, e vos revistais, você se despoja do velho homem, tira a roupa do velho homem, não é mais você, e se revista, do novo homem. Que novo homem? Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e, olha isso, o novo homem, prestem muita atenção, o novo homem que tem que revestir a sua mente, segundo Deus, esse novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí você fala, o que é a justiça?
vamos dizer que justiça é o cumprimento da lei? Mas a lei nem sempre é justa. Mas vamos partir do pressuposto que a lei de Deus é justa. Mas, se você anda em santidade, você não está muito preocupado com lei, com justiça. Não tem o que te acusar. Por isso que o apóstolo anda em santidade, em verdade, e não se preocupe. Por isso, aí começa o Paulo. Aí está escrevendo isso, irmão, para irmãos, tá? Ele não está escrevendo isso para quem não está na igreja. Isso é um detalhe importantíssimo. Por isso, deixai a mentira. Aliás, é a filha do diabo, né? A mentira é a filha do diabo, não é isso? Porque o diabo é o pai da... João 8:44. O diabo é o pai da mentira. A filhinha dele. Então você tem que deixar. Sai mentira, sai de perto de mim. E ele fala assim, olha, fala a verdade um com o outro. Mas fala com amor, né? Entendeu o que ele está falando? O vínculo da paz em amor. Mas eu não consigo falar. Então você precisa. E Deus vai insistir com você. Fale muitas vezes agindo. E tem pessoas que vão demorar. Não tem jeito. É segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Não é? Dependendo da situação, você já está lá no ensino médio, naquele assunto. E em outra, você está lá na quinta série. Você nunca passou por aquilo. Então você vai passar por situações até atingir a estatura do varão perfeito. Acabamos de ler. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Pô, se são. Quer dizer, então, professor, que eu tenho que falar a verdade? Não é questão. Se alguém chegar até você, você tem que falar a verdade. O problema é o seguinte, e é bíblico isso. Tá, e que é verdade? Jogar a cara? Não, peraí. Se o irmão estiver... se você souber que o irmão está em pecado, você tem que chegar até ele e falar, irmão, eu posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? Em que eu posso te ajudar? Chega e fala, porque eu fiquei sabendo, porque eu vi, não fiquei sabendo, porque eu vi, não fiquei sabendo, eu vi. Porque a pessoa que viu, contou para você, está errado. Porque tem que contar para ele primeiro. Mas é todo um processo de maturidade que nós temos que aprender, sim ou não? Está lá, Mateus capítulo 7. Porque a ideia é, olha, fica junto aqui, vamos orar. Deus está permitindo que aconteça isso na sua vida para você crescer, para você entender que Ele está habitando dentro de você e que você precisa se revestir na força do poder dEle para você enfrentar. E o apóstolo Paulo vai citar isso mais para frente. Então ele está dando para, irai-vos e não pequeis. Como assim? Pô, o irmão se manifestou aqui, você não concordou? Calma, nesse sentido, a gente passa por isso, sim ou não? Passa. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, porque ele está observando. Mas o diabo está na igreja, ele entra. Tem um profeta, o diabo está lá do lado dele, Zacarias, no altar. Ele está aí, rodeando. Porque a gente vacila, a gente entra, a gente traz. Assim como o Espírito Santo habita no seu coração, tem pessoas que o espírito inimigo também habita lá. E Deus quer trazê-lo para a gente ajudá-lo no poder do Espírito Santo a se transformar. A pessoa não tem como, às vezes, ser sozinha. Ela precisa de ajuda para estudar, para andar, tem que ter exemplos para caminhar. Não dê lugar ao diabo, não dá brecha. Por exemplo, aquele que furtava, não furte mais. Antes, olha que lindo. E aí vai doer o que eu vou falar agora. Olha só esse versículo doeu meu coração. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Fazendo com as mãos o que é? Para quê? Essa parte a gente pula.
A gente pula essa parte, sim ou não? Fala. Não vou ler esse versículo. A gente não entende. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto, se você começar a ajudar um irmão, está escrito. Antes, fazendo com as mãos o que é, ou seja, com o fruto do seu trabalho, para ficar bom, fazer o que é bom, para que tenha, ter o quê? O que repartir com o que tiver. E assim, e necessidade de vários âmbitos. Aí, por exemplo, aí tem nossa ação social, que é a necessidade física de alimento, sim ou não? Então, é isso que tem que ficar esperto com as viúvas, com os necessitados da igreja, porque nós temos que atender primeiro os irmãos, para depois os de fora, primeiro as ovelhas de Israel. E quando fala em necessidade, é muito lindo o que acontece. Deus vai colocando no seu coração a necessidade de um irmão. E você é movido por Deus para... obrigado, Deus. Olha que lindo. Eu sei que estou falando, viu? Deus usa uma pessoa para falar assim, olha, senti de Deus fazer isso por você. Por quê? Não interessa. Deus está te agradecendo. Ou Deus te agradece te dando uma bênção. Assim como você abençoa alguém, Deus te abençoa. Deus está olhando tudo. As suas necessidades. E é muito lindo, quer dizer, cuida da minha obra, que eu cuido da sua vida. Isso vai ser sempre. Não é hoje, é sempre, é sempre, é sempre. Do nada você sente fazer alguma coisa para alguém, e a pessoa, como é que você sabia que estava querendo fazer isso? Não sabia, Deus tocou. E são vários testemunhos de pastores em que estão passando por necessidade, assim, e ele levanta alguém do nada e vai lá, assim, olha, Deus me visitou, Deus pediu para trazer isso para você. Faça, sentiu no coração, faça. Não tenha medo de ser usado por Deus. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Não sai besteira, não pode. É uma fonte. Dentro de você tem quem? Que espírito? O Espírito Santo de Deus. Então, ele está ali dentro te motivando, fazendo você ler, buscar, para que saia o que for uma palavra boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então você precisa entender isso, que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, e nós muitas vezes estamos assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual você foi selado para o dia da redenção. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E quando acontece isso? Quando que o seu filho deixa você triste? Entendeu o que eu estou tentando falar? Quando? Não tenho filho, mas se coloca no lugar de um pai, de uma mãe. O que você esperaria para o seu filho? Você não faria tudo por ele? Sim. Então ele está falando assim da mesma maneira. Estou tentando mostrar para você aí uma deficiência no nosso relacionamento. Pode ser assim, vou buscar. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sai dentre vós. Não pode ter dentro do nosso relacionamento, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Tem que ser retirado. Mas é você. É você. Por exemplo, vou só pegar um exemplo de sala de aula, vai. Tem 30 alunos na sala. O pessoal é o seguinte, olha, pessoal, todo mundo presta atenção aí, todo mundo pega o caderno e presta atenção. Em quantos segundos você pegaria o seu caderno, e prestaria atenção? Você. O que acontece na escola? Não, mas ele está conversando. Quer dizer, se cada um fizesse a sua parte, em 10 segundos. Imagina na igreja. Deus trabalhando com você que gosta de gritar, com você que gosta de ficar com raiva, que fala blasfêmia. Falei. Malícia, tudo é maldade. O apóstolo Paulo vai escrever na carta de Tito: tudo é puro para os puros de coração.
É lindo demais ele está falando. E olha só, antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso é demais. O apóstolo Paulo está tentando mostrar, cara, nós precisamos entender, Cristo é a referência. E esse foi o capítulo 4. Amém? Rapidamente, presta atenção. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar, esse é um pouquinho mais rápido. E ele fala, diante disto, sede, pois, imitadores de quem? De Deus. É claro que depois de uma outra carta, o pessoal não entendeu muito bem isso. Ele fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele corrige. Porque você fala assim, não olha para mim, olha para Deus. Tem que olhar para você mesmo, rapaz. Tem que olhar para você, mulher. Ué, como não? Não entendi. Como assim não olha para mim, olha para Deus? Sim ou não? Tem que olhar para você assim. Porque você tem que andar digno, de acordo com a vocação que você foi chamado. Portanto, releia esse capítulo e comece a retirar essas coisas. Deixa que o Espírito Santo retire essas coisas que estão aí prejudicando a sua reputação. E andar em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. Em cheiro, são versículos que passam batido, mas de novo, eis o Cordeiro Santo que retira o pecado do mundo. Ele se entregou por mim e por você. Não tem nada que você faça que vai superar isso. Nada, nada. Mas a fornicação, não vamos falar sobre isso não. Por que não? A fornicação e toda a impureza ou avareza, pense em dinheiro, nem ainda se nomeie entre vós. Nem ainda, pelo amor de Deus, ele fala, isso aí passa longe. Mas nós nos acostumamos com isso. E aí, pronto. A gente vai se acostumando. A gente parece que perdeu autoridade. Não é porque você fumava e Jesus te libertou desse vício, porque o Espírito Santo habita em você. Não carece disto nessa renovação do homem interior. Você se livra disso no poder do Espírito Santo de Deus. Você não tem mais essa vontade de beber. Ele vai falar já sobre isso. Você não tem mais a vontade de ficar saindo com outra, vendo isso, vendo aquilo. Porque Deus escolheu uma mulher para você. Escolheu um homem para você. Para andar eternamente. Eternamente não, enquanto tiver vida. Até que a morte os separe. Não, nem tudo é dinheiro. Quanto dinheiro Jesus tinha, fisicamente? Falando sério, nada. Senhor, o filho do homem não tem um dinheiro na cabeça, vocês que sabem. Mas Deus fez o quê? Sempre, proveu tudo. É demais isso. Eu estava pensando assim, desde que eu comecei, eu escolhi ser a minha profissão, professor, eu nunca fiquei desempregado, nunca. E quando acabou o dinheiro, aconteceu com a gente. Eu tinha dado aula particular, sei lá, e assim, quanto era? Não, depois você paga. A mulher não tinha dinheiro na época lá. Aí, sabe aquelas, foi um momento, acabou o dinheiro, e já, falei para ela, eu não tenho dinheiro para trabalhar amanhã, eu vou a pé. Eu gosto de caminhar, até a escola dava uns 7, 8 quilômetros, ainda vou, hoje eu deixo o carro em casa, eu gosto. E aí, naquela tarde, foi uma mulher lá, apertar a campainha do apartamento lá. Professor, sim, você mora aqui sim, tal, por favor. Quem é? Foi entregar um cheque, na época era cheque, né? Das aulas que eu tinha dado, não sei quantos meses atrás. Aí eu falei, nós choramos. Como Deus é maravilhoso, né? Só para você entender. Eu estou contando esse detalhe apenas, sabe? E muito mais coisas. Assim, então, nós temos que entender isso. Tem que retirar essas coisas do nosso meio. Não podemos concordar. Nós temos que orientar os jovens a ter
um relacionamento santo. Nós temos que andar acreditando que Deus vai prover todas as coisas. Não precisa de gambiarra, não precisa de nada, Ele vai direcionar. Ó, nem nomeie essas coisas entre vocês. Então, o apóstolo falou, está fora isso, hein? Não está aberto à discussão, ele fala. Nem torpeza, nem ficar falando besteira de novo, nem tolice, nem ficar zombando um do outro, não. Não convém. Mas antes, ações de graças. Dê graças a Deus em tudo que Deus está fazendo na sua vida. Seja coração grato. Ajude o próximo. Vê necessidades. Deixa Deus te usar. É fantástico isso. Porque bem sabeis isto. Que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém está falando de perda de salvação. Está falando que lá no céu não entra pecado. Então você tem que se acostumar aqui em vida a que venha em nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Ele vai nos ensinar isso. Não é fácil, aqui a gente quer sempre estar conversando com o outro, assim, agradando um outro, mas Deus tem que ser agradado primeiro. E automaticamente Ele vai te ligando, vai edificando as pessoas. E aí Ele fala assim, pô, então isso dá um outro estudo, dá outro estudo. Deixa aí. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você é um filho desobediente, automaticamente a Bíblia vai dizer, nós estamos estudando Juízes agora. Se você reler Juízes, o que está acontecendo? Naquele período de conforto, como eu fazia? Abandonava Deus. E automaticamente, abandonando a Deus, você passa a fazer o que as outras pessoas fazem. E o inimigo, então, bom, você é um dos nossos, começa a tratar você perde a moral, perde o respeito, até que você se coloque de joelhos e busque a Deus, e Deus levanta um juiz lá para te livrar, nesse sentido, é a mesma coisa. Ok? Portanto, não sejais seus companheiros, você não pode ser companheiro do cara mentiroso, fornicador, que fica pensando em dinheiro. Você não pode ser. Suportai-vos uns aos outros em amor. Nesse sentido, seja o exemplo você nesse sentido. E outra coisa, eu só estou lendo, pessoal, nem sei nada da sua vida. Chegou esse momento aqui, por exemplo, antes até, vamos pensar assim, eu estou aqui há quase 30 anos na igreja. No início, a gente era mais chegado, sim ou não? Quem é daquela época? Porque assim, a gente comia todo final de semana, churrasco, porque culto para aqui, culto para cá. A gente não parava, era culto de terça, quinta, sábado, domingo para cá, saía para cá. Não sei quem pegou essa fase assim, a gente parece irmão de verdade. Só que você faz, pintou uma nova geração, mas Deus é o mesmo. Não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer e não pode fazer. Aí nós abrimos mão de muitas coisas, porque, meu filhinho, que lindo. Então, meu irmãozinho, olha que isso aqui. Ele passa por dificuldade, mas a palavra de Deus é inegociável. A gente está amortecido, entenebrecido pelos nossos sentimentos. E Deus fala, olha, no outro tempo você era assim, você era treva. Mas agora você é luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E andar como filho da luz, em primeiro lugar, é você buscar a santidade, buscar a Deus todos os dias em louvor, em amor, agradecer por tudo que Ele está fazendo por você. E, Senhor, em que eu posso melhorar? Ufa, e Deus vai te mostrar. Aí, na primeira coisa que Ele te mostra, você já chuta o balde. Você não pediu para eu te mostrar o que você tem que melhorar? E a gente não entende. Eu tenho orado muito nesse sentido, Senhor, o que eu preciso? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Curte isso. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo não dá.
Nem queira pensar que o irmão está fazendo. Você vai... Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz, tudo... O diabo pode deixar você fazer tudo em oculto, mau prazer, mas ele vai ser o primeiro a te entregar. E Deus sabe todas essas coisas. E nós precisamos aprender a falar em amor essa mensagem. Porque, por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e deixa Cristo te iluminar, e Cristo te esclarecerá. Tem uma versão que é isso, né? Levanta, desperta tu que dorme, e levanta-te entre os mortos e deixa Cristo, né, te iluminar. Não é demais isso? Assim? Então nós precisamos se levantar nossas opiniões. Peraí, não pode. Olha, pensa, isso não está agradando a Deus. Vamos dar um jeito, mas já está com mácula. Ele vai falar por isso, portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios. É fantástico isso. Mas eu não sei muito, finge que sabe. O silêncio disfarça a inteligência. Mas eu não sei o que falar. Silêncio, oração. Não tenho opinião formada a respeito disso ainda. Mas não dê a sua opinião. Para mim tanto faz. Não, tanto faz não. Vamos estudar juntos. Mas o mais importante é você entender que o apóstolo Paulo vai dizer depois. Que a luta não é contra a carne. Você não tem que brigar com o irmão. Nós temos que orar para que Deus, visite o irmão, a irmã. E um dia, vem cá, vamos conversar. Remindo o tempo, porquanto os dias são... os dias são maus. São ou não são? São, pessoal. A gente não pode mais brincar de bola na rua. É outro mundo nesse sentido. O mal está se manifestando de tal maneira, porque as pessoas não estão buscando mais a Deus nesse sentido. Por isso, não sejais insensatos, mas andai, mas entendei qual seja a vontade do... Você precisa entender qual é a vontade do Senhor na tua vida. É isso. Simples, não. E não vos embriagueis. Olha aí, essa parte a gente risca. O apóstolo Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Mas enchei-vos, é um mandamento. Paulo se enche. Mas Cristo bebeu um pouquinho tal. Nossa, meu Deus, você quer se comparar com Cristo só agora? Bebendo vinho? Não é? Fala. Não estou dizendo, mas assim, olha, não se embriague. Tem um exemplo de Noé. Tem os exemplos das filhas de Ló, as filhas. Vai dar problema. Se alguma coisa tirar a sua consciência da manifestação do Espírito Santo de Deus, dá problema depois para você. E aí tem as consequências. Fale entre vocês, sabe ao contrário? Eu quero beber. Não, vamos fazer o seguinte, vem cá. Fale entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso dia inteiro. Sai de manhã, já vai com louvor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo, 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 sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Você precisa encostar em alguém e entender o seguinte, olha, cara, vamos andar no temor? Vamos buscar direção em Deus? Vós, mulheres, deixa eu ler devagar isso aqui. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Não, olha só, eu estava estudando isso aqui, presta atenção. Como ao Senhor. Assim como você se sujeita ao Senhor nesse sentido, não é disputando o lugar, não, porque o marido é o cabeça da mulher, nesse sentido, como também Cristo é o cabeça sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Quer dizer o seguinte, o homem tem uma responsabilidade espiritual, não maior, mas na dúvida, na hora do desempate, maridão, o que você pensa? Um exemplo. Não é que ele tem que falar tudo. Se tudo que ele estiver falando
vai te conduzir à presença de Deus, beleza. Dá para melhorar as ideias? Dá, porque Deus colocou ao seu lado uma mulher para te ajudar, te auxiliar na nossa caminhada rumo à eternidade. É isso, ninguém é mais nem menos. Nós somos diferentes. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Isso aqui é um mistério. Eu falo, pô, vós, maridos, tá legal. Você acha que você é o máximo, mulher se sujeitar a você? Ô, marido, vem cá. Ama sua mulher, cara. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Já que você quer ser o cabeça, tá legal, você está amando sua esposa, assim como Cristo amou, entregou a vida, você morreria por ela. Para que você tem que entender isso, buscar Cristo como referência? Para santificar a sua mulher. Foi essa que Deus escolheu para estar ao seu lado, enquanto você estiver respirando aqui na terra. Para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Você precisa entender isso. Nós precisamos ter a palavra na nossa mente. O apóstolo Paulo vai citar isso como uma das armas fundamentais para enfrentar o reino espiritual. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e... Quer dizer, não é para você fazer com que o pecado entre no seu casamento, para não ter mácula, sabe, meu? Você precisa respeitar, se respeitarem. Ela é a melhor pessoa que Deus colocou ao seu lado. O homem que Deus te deu é o melhor homem que Deus colocou ao seu lado. Nós precisamos buscar a palavra e buscar. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. É lindo demais, né? Eu preciso só terminar. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros de seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. A igreja é membro de Cristo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Cristo fala isso, lá em Gênesis fala. E assim, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e igreja. Como nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Esse é um mistério. Que a gente acha que nós somos dono, não é. Assim também vós, cada um em particular, só terminar, tá, amados? Ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie seu marido. Então, assim, é uma relação de cumplicidade. Amém? Quero convidá-lo na próxima semana a estudar o capítulo 6. É um capítulo que o apóstolo Paulo fala assim, só para você entender. Vós filhos, aí depois a gente volta a isso também. Para a gente ser obediente no temor de Deus, para honrar o pai e a mãe. E ele vai falar assim depois de tudo isso, eu não sou bom a nada. Ele fala, depois de tudo isso... Aí ele vai falar da armadura de Deus, vai nos dar um direcionamento, como é que nós poderíamos aproveitar isso para utilizar essa armadura. Amém? Amados, obrigado pela sua presença, desculpe que passou aí alguns minutinhos, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu te convido na próxima semana a ler conosco o capítulo 6 de Efésios, tá bom? Deus continue falando no seu coração.